Oi, gente. Hoje, então, para a gente encerrar mesmo o nosso pré-modernismo, vamos fazer um mini book haul, só vendo os livros que a gente comentou durante os vídeos do pré-modernismo, tá? Só para fazer um fechamento mesmo, tá? Então, um dos livros, deixa eu começar, agora eu não vou fazer como eu fiz durante os vídeos. Eu vou começar com o livro que deu início oficial ao pré-modernismo, tá? Então, vamos começar com Canaã. Esse livro é o que representa o marco inicial do pré-modernismo, lá em 1902, Canaã, do Graça Aranha. A gente, só para lembrar, o pré-modernismo começou em 1902 com esse livro, Canaã, e o pré-modernismo termina oficialmente em 1922 com a Semana da Arte Moderna em São Paulo, tá? Então, esse livro aqui a gente ainda não comentou pormenorizadamente, mas comentamos quando nós falamos sobre Graça Aranha. Esse livro aqui fala sobre a colonização alemã no estado do Espírito Santo, mais precisamente à margem do Rio Doce, tá? Então tem dois protagonistas aqui, o Lentz e o Mikau, que eles, cada um tem uma ideologia diferente, e o livro, a narrativa, o romance, vai se passando a partir da visão desses dois protagonistas em relação à vida, em relação à própria colonização alemã, em relação ao Brasil que eles estavam conhecendo e etc, tá? Tem também um triângulo amoroso aí, porque tem uma outra personagem que é a Maria. Mas isso eu conto para vocês quando eu for fazer um vídeo sobre Canaã. Então, pré-modernismo começa com Canaã, tá? Só que sempre que a gente fala em pré-modernismo, a gente tem a tendência natural a já pensar Euclides da Cunha, Os Sertões, porque eles foram publicados quase que ao mesmo tempo. Em alguns livros sobre a história da literatura, ou sobre teoria da literatura, ou sobre crítica literária, a gente encontra que Os Sertões foram publicados em 1902, outros em 1900. Então, o livro foi publicado mais ou menos paralelamente a Canaã. E embora Os Sertões não seja considerado o livro marco inicial do pré-modernismo, ele ficou muito famoso e muita gente até quase que considera Os Sertões como o marco inicial. Talvez pela vida bem atribulada e até certo ponto, infelizmente, por causa de uma tragédia, até certo ponto glamourizada ou romanceada por causa da tragédia do Euclides da Cunha, que era muito apaixonado pela mulher, a Ana, isso tudo na vida real. A Ana, por sua vez, se apaixonou por um outro homem bem mais moço que ela, o Dilermano, se não me engano era o nome. E o Euclides da Cunha, ao, vamos dizer assim, duelar com o amante da mulher, acabou morto. Então, isso não tirando o mérito dele, que é assim irretocável como escritor, como estudioso, né?
tanto do ponto de vista sociológico, literário, mas até geográfico, até botânico, porque nos Sertões ele faz uma descrição assim minuciosa de toda a região ali da Bahia, onde aconteceu o confronto lá das tropas militares com os sertanejos que acompanhavam Antônio Conselheiro. Então, eu tenho duas versões dos Sertões. Eu tenho a versão da edição Record, da Record, melhor dizendo, que eu marquei toda a primeira parte, que a primeira parte é a terra, o homem e a luta. A terra é a partezinha mais chatinha dos Sertões. Então, por isso que eu até li com mais atenção, me disciplinei para ler com mais atenção e marquei toda, eu já comentei com vocês. E tenho essa outra edição aqui que eu botei num book haul, que é a edição da LPM Pocket, que eu também gosto muito dessas edições. E aqui em casa eu já comentei com vocês, a gente tem mania de comprar o mesmo livro de editoras diferentes ou de edições diferentes para fazer a comparação, porque em geral são críticos literários ou teóricos da literatura diferentes que fazem as apresentações ou os comentários, tá? Então, como eu estava dizendo, além de todo o valor da obra, Euclides da Cunha também ficou muito conhecido por essa tragédia na sua vida pessoal, tá? Que às vezes tem gente que conta como se fosse um romance, né? Como se fosse uma narrativa, mas aconteceu na vida real essa tragédia, tá? Então, os Sertões de Euclides da Cunha. De Euclides da Cunha, eu também tenho A Margem da História, um outro livro dele, né? Que, deixa eu ver se eu posso dizer resumidamente, eu até estava olhando aqui. Gente, nesse livro aqui, ele fala muito na Amazônia, assim como aqui nos Sertões ele fala na Bahia, porque todo o conflito entre as tropas militares e o governo federal deu-se na Bahia. Aqui ele fala muito do período que ele ficou na Amazônia, tá? E vejam que interessante, Canaã é sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo, sobre a Amazônia e sobre a Bahia. Esse também é do Euclides da Cunha. Aí na capa é ele? Pois é, aqui na capa é ele, é um dos retratos que tem dele, né? Esse aqui, Ondas, também do Euclides da Cunha. A gente sabe que o Euclides da Cunha escrevia poesias desde os 16, 17 anos. A maioria das poesias que tem aqui, uma até dedicada à mulher, outras dedicadas a escritores famosos, a maioria ou boa parte das poesias que tem aqui nesse livro Ondas, o Euclides da Cunha escreveu muito jovem, com 16, 17 anos. Mas, embora ele escrevesse poesias, de peso, né, muito bem escritas, ele não se considerava um poeta. Ele mesmo achava que o forte dele não era a poesia, era mesmo a narrativa, tá? Mas só para lembrar que o Euclides da Cunha também foi poeta, começou bem jovem a escrever poesia e ele também morreu bem jovem, né? Com 42, 43 anos por aí, em virtude do, digamos, duelo que ele fez com o amante da mulher, tá? Então, do Euclides da Cunha, a gente comentou esses 4 livros, enquanto está, esses 3, né? Porque esses 2 aqui são o mesmo.
esses três enquanto a gente estava estudando pré-modernismo. Então a gente comentou Os Sertões, Ondas, que é um livro de poesia, e A Margem da História, que ele fala sobre a Amazônia. E além de tudo, eu comprei uma biografia do Euclides da Cunha, que essa eu não marquei, né? Eu já li quase toda, não li toda. Eu não marquei porque está num dos book hauls. Então, como aqueles book hauls eu vou sortear algum livro que vocês tenham escolhido, eu não gosto de marcar porque vai que esse livro é sorteado, né? Daí eu não gosto de entregar para vocês assim, todo marcado, tá? Esse aqui também é muito interessante e a gente vê todo o talento do Euclides da Cunha, né? Que aqui até fala bastante tudo que ele foi, engenheiro, jornalista, escritor, quase que um geógrafo, né? Quase que um botânico também, de tão bem que ele descrevia a natureza. Do Lima Barreto, a gente, claro que a gente comentou outros livros, mas que eu tenho aqui é o clássico Triste Fim de Policarpo Quaresma, que a gente sabe que é aquele ufanista, aquele que admirava muito a sua pátria, que apoiou o primeiro presidente, que eu sempre confundo qual foi o primeiro, o Deodoro, Marechal Deodoro, ou o outro, Marechal Floriano, ou o outro que era o Marechal Deodoro. Eu sempre confundo aqui, deixa eu ver, confundo os dois, mas um foi o primeiro presidente da República que a gente teve e o outro foi o segundo, né? Então ele apoiou um, aí não deu certo, ele acabou, não deu certo porque aquele renunciou, ele acabou apoiando o segundo, e o segundo, quando ele começou a fazer críticas contra o governo, o segundo simplesmente mandou matar o Policarpo Quaresma, né? O Major Policarpo. Então, por isso, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá? Esse livro a gente comentou também. E como eu comentei com vocês, o Lima Barreto também escrevia contos. Então eu comprei este livro aqui da Martin Claret, que tem vários contos muito interessantes de a gente ler, muito espirituosos e ao mesmo tempo muito trágicos, né? Então, os contos Nume-Ninfo, O Único Assassinato de Cazuzo, O Homem que Sabia Javanês, O Jornalista, Um Músico Extraordinário, Por que Não Se Matava, O Cemitério, A Biblioteca, O Feiticeiro e o Deputado e etc, tá? Os melhores contos de Lima Barreto nessa edição da Martin Claret. Muito bonitinha, tem a fitinha, tá? Esse eu não tô mostrando muito porque é um mini book haul e não é aqueles de livros novos, quer dizer, novinho é, tá até com cheirinho de livraria, mas não é aquele nosso book haul do mês, é só o book haul do pré-modernismo, tá? A gente falou também em Augusto dos Anjos, que também é outro pré-modernista que morreu muito jovem, com 29, 30 anos, que escreveu um único livro, que é esse aqui, que lá no início tinha o nome, como dizem os críticos literários, monossilábico, muito forte. O nome era Eu, depois que virou Eu e Outras Poesias, tá? E Augusto dos Anjos era um homem muito inteligente, muito estudado, mas ele foi muito doente bem desde jovenzinho e acabou morrendo muito jovem, com 29, 30 anos, mas deixou muito marcada a sua poesia, e era uma poesia muito forte,
muito pesada, porque ele falava em cemitério, falava em doenças, falava até em micróbios, em cadáveres e etc, tá? Deixar o do regionalismo para lá. Do Monteiro Lobato, como eu digo sempre, a literatura adulta, que hoje em dia a gente diz literatura adulta ou filme adulto, remete para uma conotação sexual, mas não tem nada a ver. No caso do Monteiro Lobato, a gente diz literatura adulta porque ele ficou conhecido pela literatura infanto-juvenil, pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, etc. Mas o Monteiro Lobato também escreveu uma literatura adulta muito crítica, muito incisiva, né? Também mostrando toda a vida difícil do caboclo do interior de São Paulo, né? Então muitos pensam que ele tinha uma crítica quase que humilhante das pessoas, como Jeca Tatu, que é uma personagem que ele criou, mas não, ele queria mesmo era chamar a atenção da gente, do seu leitor, do seu conterrâneo brasileiro, de por que muitos moradores do interior eram tão assim aparentemente desanimados, eram tão sem perspectiva. Era por falta de alimentação, era por falta de condições sanitárias, era por falta de escolas e etc, etc. Então eu comentei, fiz um vídeo só sobre Urupês, que tem contos muito bacanas, e também quero fazer um vídeo só sobre esse aqui, Negrinha e Outros Contos, que também tem contos muito assim de críticos em relação ao Brasil daquela época do pré-modernismo, em relação a como os governos tratavam, como as pessoas se tratavam, tanto num quanto no outro, tá? É tipo uma coleçãozinha do Lobato, dessa editora Princípios, que tem fama de ser uma editora que edita os livros muito baratos e são livros muito bons de manusear, sabe? Com aquelas folhas que vocês gostam de ler, a geração de vocês, folhas amareladas. Eu não me importo em ler em folhas bem brancas, porque lá na minha geração, no início só tinha folhas bem brancas, então me acostumei, tá? E por último, gente, por penúltimo, nós temos os dois regionalistas do pré-modernismo, o Simões Lopes Neto, mostrando a figura do gaúcho, como é que é viver nos pampas, né? Desde a alimentação, a nossa maneira de se dirigir às pessoas, a nossa maneira ao mesmo tempo muito serena, muito calma, mas de também